África, o chamado continente negro, lugar da espaçonave Terra, onde há milênios a espécie humana nasceu. Espaço geográfico que vem abrigando ao longo dos tempos sociedades, línguas e culturas muito variadas. A África nunca foi uma realidade homogênea, em termos humanos ou culturais. Alguns povos africanos, vindos de Angola, do Congo, de Moçambique, da Nigéria, do Antigo Daomé e de outras partes do continente negro, atravessaram o Oceano Atlântico para desembarcar no Brasil. E esses negros passaram a ser a massa substancial da força de trabalho de fazer o Brasil. Toda a cultura brasileira está impregnada dessa herança africana. Sua presença fez quase tudo que aqui se fez. Os africanos que primeiro chegaram aos trópicos brasileiros vieram da costa ocidental africana ao norte do Equador. Foi o chamado Ciclo da Guiné. Depois foram os bantus. A palavra bantu significa os homens. Vinham das regiões de Angola e do Congo, da África Central Atlântica. Os povos bantus possuíam uma longa história. Produziam objetos de cerâmica, praticavam agricultura e criavam gado. Haviam domesticado diversas plantas e dominavam as técnicas da metalurgia. Além disso, bem antes da chegada dos europeus na África, se ordenavam em estados, conheciam o comércio, a moeda e a escravidão. O sagrado está presente em todos os instantes e em todas as instâncias da vida banto. O natural e o extranatural são inseparáveis. Os bantus acreditam na existência de dois mundos, o visível e o invisível. Acreditam na interação desses mundos e em um Deus que é criador e pai de tudo que existe. Pai dos homens, pai das coisas, pai dos insetos. Deus, criador de toda a criação, não pertence ao mundo dos seres, das criaturas. Ele é o incriado, o princípio, sem princípio, de todo e qualquer princípio. Como dizem os bakongos, acima de tudo reina Zambi Pungu. Kalunga Zambi, dizem os ambundos. São nomes que traduzem, sempre, ideias de união, laço ou vínculo supremo. Os bantus cultuavam deuses chamados inquices e reverenciavam os seus antepassados. Os antepassados têm sua aldeia à maneira dos vivos. Na aldeia, possuem casas e campos. São senhores e proprietários da terra e da água, das florestas e do sertão, com todos os animais que neles vivem e as palmeiras de vinhos que nelas crescem. No reino do Congo existiam 3 ordens: a aristocracia, os homens livres e os escravos. A África era um continente de escravos e de senhores de escravos. No reino do Congo, a aristocracia empregava escravos no cultivo dos campos. Entre os negros alçás, escravos eram comprados e vendidos, usados como soldados e lavradores, servindo ainda de moeda para transações comerciais. Assim, quando europeus e africanos se encontraram, ambos já sabiam muito bem o que era escravidão. No século XVIII, houve uma alteração no contingente negro de nossa população. Enquanto traficantes de escravos de outras regiões brasileiras permaneciam nas rotas de Angola e do Congo, a Bahia passou a enviar navios para a costa de Minas e, em seguida, para o Golfo de Benim. Começou a receber ondas sucessivas de jejes, de nagôs e, em menor escala, de alçás. A expressão jeje designava grupos étnicos do antigo Daomé, como a gente Fon. A expressão nagô referia-se a grupos étnicos de língua iorubá. Esses agrupamentos vieram para dar a definição única da fisionomia biológica e cultural da gente da Bahia, de Recife e de São Luís do Maranhão.
Os jejes trouxeram seus boduns, os nagôs trouxeram os seus orixás e os seus oriquis. Os Haussás eram vizinhos dos iorubanos. É provável que eles sejam um povo autóctone, coisa mais do que rara na história da humanidade. Ainda no século XIV, os Haussás se viram envolvidos pela maré islâmica que se espraiou pelo continente africano. Aprenderam a ler e a escrever em árabe. No início do século XIX, chegaram ao Brasil, onde foram chamados malês, promovendo insurreições sanguinárias contra a escravidão. As nações do Haussá eram florescentes e das mais adiantadas da África Central. Era de prever que uma nação assim, aguerrida e culta, não poderia fazer passivas máquinas de plantio agrícola. Por sob a ignorância e brutalidade dos senhores brancos, o islamismo organizou-se em seita poderosa. Outros pequenos reinos tornaram-se referências preciosas para nós, brasileiros, como Queto, a terra de Oxóssi, e Irê, a terra de Ogum. Regiões que haviam conhecido, antes de qualquer contato com europeus, a metalurgia, um alto grau de urbanização, uma produção estética sofisticada e a economia monetária. Quando você consegue uma coisa, você tem uma coisa, que para isso você se sacrificou, você chorou, você passou horas ruins, você valoriza muito mais aquilo. Se você sofreu por causa daquilo, é evidente que você valoriza muito mais. Daí que a religião africana chegou ao Brasil através de muito sofrimento, de muitas perdas, e isso fortaleceu o descendente de africano. Porque ele sabe, se eu tenho meu orixá, eu sofri por causa dele, eu apanhei por causa dele, por causa da minha linguagem, por causa do meu nome, tudo isso, da minha forma de ser. Se as pessoas quiseram cortar essa característica minha, porque ela é de muito valor e ameaçava. Você vê que foi plantado com a vinda dos negros para o Novo Mundo, e ele cultivou ao molde deles e conseguiu florescer muita coisa e está sendo conservado esse trabalho todo feito. O que aconteceu no Brasil foi que os africanos foram tão fundo na aventura da construção deste país que hoje eles já não são eles. Eles somos nós, os brasileiros. A cultura brasileira tem por sua base negra, por sua base índia, pelo que já incorporou dessas bases, tem um vigor que vai permitir que ela floresça formidavelmente. E floresça não por peculiaridade, por criatividade. O negro vem a ser, apesar de todas as dificuldades que enfrenta, o componente mais criativo da cultura brasileira. Xangô, Aganju, Aganju, Xangô, Lapalá, 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 Xangô, Aganju.